mais bem o tempo, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Tiago. Foi o mesmo texto usado ontem aqui no culto da juventude. E enquanto você procura, deixa eu te dar informação, foi um culto assim muito abençoador, muito instrutivo, inclusive, a palestra que dada foi de muita instrução. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, carta de Tiago. Não sei se está muito alto aí para vocês, mas aqui para o meu retorno aqui está um pouquinho alto. Eu já não gosto muito da minha voz, ficar ouvindo ela alto tribula. Você achou? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 15. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Deixa eu começar essa palavra, essa meditação, com um assunto que vocês gostam muito, quando eu falo hino, canção. Eu vou começar essa palestra falando para você de um pedacinho da letra de uma canção muito antiga, uma canção evangélica, para os mais exigentes, hino evangélico. A canção diz mais ou menos assim: neste mundo, todo mundo tem problema. Eu tenho o meu e você também tem o seu. Ninguém nunca deve ter ouvido falar nessa música, é claro. Mas essa canção que tem esse início, parece assim meio depressivo, parece que é uma mensagem assim: poxa vida, pastor, essa mensagem de problema não é mensagem agradável aos nossos ouvidos, porque nós vivemos a época do triunfalismo, a época daquelas palavras mais voltadas a meras orações ou discursos de autoajuda do que pregação bíblica no que se refere ao contexto, a base, o alicerce em si. Nós temos hoje muito mais palestrantes do que pregadores, temos mais hoje oradores do que homens de Deus, e eu me refiro agora de um modo geral. Pois bem, mas nós vivemos numa época de problemas. Não sei se você chegou a essa conclusão. Eu acredito que um dos fatos que nos faz hoje ter muitos problemas é simplesmente porque nós perdemos a simplicidade, nós perdemos aquela ingenuidade, nós perdemos aquelas
simplicidade no que se refere à nossa vida num todo. Por exemplo, quando criança eu tinha um carrinho e eu gostava muito daquele carrinho, era o carrinho mais lindo do mundo. E qual marca, qual empresa, qual modelo ele era? Não era de empresa nem de marca, era uma lata de leite ninho, cheia de areia, e eu puxava, tinha um ferrinho que passava entre a lata, né, cheinha de areia, e eu amarrava um barbante e puxava. Como eu gostava daquele carrinho, Gileade, principalmente quando chovia, porque ficava aquela poça de água, e eu, como era uma criança muito simples, muito angelical, eu passava com o meu carrinho assim, em cima da poça d'água, quando as pessoas estavam perto, aí aquela água sujava as pessoas, eu falei, me desculpa, meu Deus, mas era o melhor carrinho que eu tinha. Eu me recordo que nenhuma criança na minha época tinha problema quando falava assim, onde você estuda? Eu estudo no Colégio Pintinho Amarelinho. Não tinha problema. Mas hoje, se você falar Pintinho Amarelinho, que é isso? Você tem que estudar numa escola de ponta, de referência. Hoje nós perdemos a simplicidade. E essa simplicidade nos traz problemas. Por quê? Porque nós nos tornamos ansiosos. Nós queremos conquistar, nós queremos ter. Você lembra da época em que tinha o orelhão? Não me refiro a uma pessoa não, tá bom? Você deve ter pensado em alguém, eu estou me referindo ao telefone público. Quando você tinha que ter fichas para falar com alguém, você lembra daquilo? Você ia para a fila do orelhão e você ficava ali, aguardando. Aí você ia chegar a sua vez, você botava fichinha, aí começava a falar, de repente, acabava aquele negócio. E você ficava feliz da vida. Hoje você tem telefone na sua casa, é bem verdade que hoje telefone fixo está quase entrando em extinção nas nossas casas, né? Até por causa do celular, da telefonia móvel, mas você tem telefone fixo, você tem celular, você tem iPad, iPhone, iPin, você tem tudo, cara. Então, essa falta de simplicidade nos trouxe problemas. Você lembra quando você adoecia? O que sua mãe dava para você? Estou falando para os mais idosos aqui, idosos não, mais experimentados. Chá resolvia tudo. Olha, mãe, eu acordei aqui com uma dor de garganta, toma chá. Mãe, furei o pé com prego, chá. Meu dente está doendo, chá. E o interessante é que era a mesma essência. Ela já estava numa garrafa lá, já não sei quanto tempo. Então, queridos, essa falta da simplicidade, ela nos trouxe problemas. Você há de convir comigo, por favor, não me entenda assim como, o pastor está querendo inovar. Não é inovação não, aqui temos pessoas da área da saúde. Você sabe muito bem que essas viroses hoje identificadas como dengue, chikungunya, não sei o que mais, sempre existiram. E nós sempre enfrentamos como gripe. O que você tem? Estou gripado. Hoje você sabe o que é a diferença entre gripado e resfriado, você sabe tudo. Então, essa falta de simplicidade nos trouxe problemas enormes. Nós dormimos com problemas, acordamos com problemas. Aí vem o contexto aqui para nós evangélicos. É que nós não estamos sabendo diferenciar, nós não estamos sabendo dividir ou entender a diferença entre problema, no que se refere a provações, e problema no que se refere a tentações. É comum nós vemos crentes falando assim, Deus está me provando ou Deus está me tentando. Essas pessoas não conseguem entender o significado. Desculpe a alusão que eu vou usar aqui agora, mas são todos adultos. Passa uma moça mal vestida na rua, o homem olha e fala assim, que provação. O que tem a ver com provação? Qual a diferença entre provação e tentação? E eu queria hoje, de uma forma assim, bem objetiva, bem simples, bem casual, é verdade, se refere à contextualização, nós falamos e entendemos a diferença entre provação e tentação. Uma coisa é certa, todos nós passamos pelos dois inimigos, nós somos provados e nós somos tentados. Vamos então à carta. A carta de Tiago já foi aqui ontem no culto jovem falado na sua introdução, no que se refere à autoria, mas você não estava no culto jovem, né? Eu vou deixar você com água na boca, vou adiantar essa parte, para no próximo culto jovem você vir e participar também dessa explicação. Mas essa carta de Tiago, existe algumas discussões com relação à sua autoria. É bem verdade que a mais comum, a mais aplicada, a mais usual,
se refere ou leva a Tiago, irmão de Jesus, a autoria dessa carta. Alguns, porém, acreditam que foi o evangelista João, o apóstolo João, o discípulo João, mas no entendimento maior, não dos historiadores, mas dos estudiosos, é que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, essa carta é chamada de epístola geral. Por quê? Porque ela não foi dirigida a uma igreja específica. Ela foi escrita para os crentes dispersos. E se você notar um detalhe, preste bem atenção, Tiago não fala aos crentes dispersos ou à igreja dispersa. Tiago fala às 12 tribos. Esse detalhe é importante. Esse detalhe é importante porque nos faz entender a visão espiritual do escritor. Por que estou falando isso? Porque essa carta de Tiago, por muito tempo foi combatida, e ela só entrou em uso já no 3º século. Ela começa a entrar em uso, e quando Martinho Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã, quando ele chega nessa carta, isso aí não estou aqui querendo denegrir a imagem do reformador, né, daquele que lutou pela reforma, do protestante, não, estou tentando passar para você a historicidade dessa carta. Quando o Martinho Lutero começa a traduzir essa carta para o alemão, ele tem dificuldade. Por quê? Porque ele vê nessa carta aqui muito legalismo. Ele vê nessa carta aqui, parece que um crente judaizante. Você sabe o que é um crente judaizante? Era aquele que se convertia a Jesus e ao mesmo tempo acreditava que deveria continuar praticando os ritos judaicos, a exemplo da circuncisão, a exemplo da observação do sábado, entre outras. Então, se você ler o segundo capítulo dessa carta, você vai ver que o autor se esforça a dizer que, olha, esse negócio de fé, somente ter fé, a quem que ele está falando? Alguns acreditam que ele está, de certa maneira, dando uma palavra contrária aos ensinos de Paulo. Porque Paulo vem e começa a falar assim, porque pela graça sois salvos, pela fé. Então esse autor começa a falar assim, esse negócio de somente pela fé, isso não é muito assim não, porque a fé sem obra é morta. Então essa obra que se refere aqui, segundo os estudiosos, é que ele está falando sobre o cumprimento e a observação da lei. Então Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele pega a carta de Tiago e coloca lá no finalzinho, não nessa ordem que nós colocamos aqui, por entender a importância, mas ter aquela dificuldade de não aceitá-la, tanto que aceitou o que colocou na Bíblia, mas de assimilá-la, de entendê-la. Então ele coloca lá no finalzinho. Bom, essa carta aqui, que se nós dermos a autoria a Tiago, irmão do Senhor, que é a mais viável, então nós vamos chegar à conclusão que ela foi escrita aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Entre 62 e 64, Jesus já tinha ido ao céu, já havia uma dispersão, já havia uma perseguição. E essa carta, num todo, não somente no primeiro capítulo, no segundo, ela é dirigida a um público mergulhado, um público sufocado. E qual é o problema deles? Eles estavam no limite entre a lei e a graça. O que eu tenho que entender? Até que ponto a graça de Jesus me libertou? Até que ponto a graça de Jesus é tão libertadora que eu não preciso observar mais nada? Né? Existe um ponto de equilíbrio nisso tudo? Deve existir. Na realidade, em tudo deve existir um ponto de equilíbrio, principalmente no que se refere à nossa fé. Eu também não posso chegar aqui e falar para você assim, ó, Jesus libertou você de tudo, você não precisa observar mais nada, porque senão eu vou cair no extremo. O extremo que diz para você o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre, você pode pecar, você pode errar. E não é assim, existe um padrão, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Então tem que ter um certo limite. Mas voltando à temática então aqui que eu me dediquei a trazer para você, vamos entender o que Tiago fala de provações e o que Tiago fala de tentações. Ele divide os dois. Eu acho assim muito interessante, alguns escritores da Bíblia Sagrada, é a sapiência deles, a sabedoria deles em usar temas opostos no mesmo texto. Eles não têm medo. Você não teria medo não de dissertar sobre dois temas opostos na mesma fala, ou na mesma dissertação, ou no mesmo livro?
Eu confesso para você que eu teria, porque para você falar sobre dois temas opostos, você tem que conhecer os dois muito bem, porque senão você vai deixar o seu texto muito confuso. Aí vai a dica aí para o pessoal de Enem, que vai fazer aquela dissertação. Fale somente de um texto, de um tema, não se meta na área que você não sabe, não, eu quero falar também no contraponto. Fale naquilo que está pedido. Bom, mas esse autor aqui, ele discorre e descreve bem os dois. E eu vou dizer para você o que ele entende de provação. Ele usa uma palavra importante, uma palavra de significado muito singular para nossas vidas, a nossa vida de crente, no que se refere à provação. Ele usa uma palavra grega, não vou aqui citar o termo grego, mas o seu significado, a sua tradução, que diz o seguinte: para ele provação é testar, aquilatar a autenticidade das moedas, ver se são verdadeiras. Está dando para compreender mais ou menos? Ele usa uma expressão de que provação é um teste para reconhecer a autenticidade. É para saber se essa moeda é verdadeira ou não, se essa nota, no nosso caso, essa cédula é verdadeira ou não. Segundo Tiago, é necessário passar por uma provação. Essa provação, segundo ele, também pode ser usado naquele processo que revela se o metal é puro ou não. É mais ou menos o fogo que refina o ouro, que pega o metal e joga no fogo, e você então chega à conclusão se esse metal é puro ou se tem impurezas. Para Tiago, provações é isso, é um processo que não que revela o interior. Calma, vou explicar você melhor. Porque a provação para Tiago não está presa ao interior. A provação para Tiago é exterior, está presa às circunstâncias. Ninguém é provado, segundo Tiago, e eu vou explicar mais à frente um pouquinho, com relação àquilo que você é, ao individualismo. A aprovação dele está presa àquilo que nós temos e somos. Para Tiago, a aprovação está baseada no tirar de nós. Está dando para compreender? Aquilo que você tem é tirado. Para Tiago, a aprovação é quando se tira propriedades. E quando eu falo propriedade, não me refiro somente a imóveis, eu me refiro a todo tipo de propriedade. A aprovação, segundo Tiago, ela foge ao nosso controle, à nossa vontade. Tem como você falar assim, apesar que tem um pastor maluco aí que fez essa oração, mas tem como você pegar seu telefone, botar debaixo do teu joelho, meia-noite, e falar assim: agora, atribulado, você só vai me dar notícia boa? Existe isso? Não. A aprovação, ela foge ao nosso controle, porque elas são circunstanciais. Nós estamos aqui tão bem agora, e por favor não me entenda como profeta da desgraça, mas nós estamos aqui tão bem agora, de repente podemos sair do culto, ou quem sabe até no meio do culto mesmo, uma notícia vir para a gente e falar assim: olha, o seu parente, o seu amigo, o seu carro, a sua casa, aconteceu um problema, fugiu o seu controle. E o interessante, não sei se bem interessante, mas o mais difícil na aprovação é que você não escolhe a aprovação. Para você compreender melhor o que estou falando, eu terei que, de uma forma quase que automática, me reportar a Jó. Quem lembra da história de Jó aí? Amém? Algumas pessoas lembram. É bem verdade que tem negócio que fala assim: levante a mão, dá a sua mão, tal. É um negócio meio tribulado, né? É ou não? Na igreja da minha irmã, um pastor que ele sempre pregava e falava assim: vira para o seu irmão e fale isso, vira para o seu irmão e fale. Final de qualquer frase, vira para o seu irmão e diga, repita, não sei o que, não sei o que. Eu acho que acabou o estoque dele. Ele estava falando sobre o poder da língua. Aí acabou o estoque de virar para o irmão e falou assim: vira para o teu irmão e dê a língua para ele. Bom, mas eu estou só perguntando quem conheceu Jó aqui, a história dele. Diz a Bíblia que Jó era um homem temente, fiel, que se desviava do mal. Você conhece aqui esse episódio, até porque em outras oportunidades nós abordamos aqui.
Satanás se apresenta numa reunião e tal, e fala, Deus pergunta para ele de onde vieste, ele fala, vim de andar na terra e passear por ela, e Deus pergunta, viu meu servo Jó? Vi, temente, fiel, isso, mas também ele tem tudo. Jó estava esperando, Jó estava lá, trabalhando lá com seu rebanho, com a sua família, tão abençoado, e pensando, amanhã vem uma prova, porque o diabo está lá em cima, daqui a pouquinho, mais ou menos 10h30 da manhã, vem uma prova aqui, vai cair minha casa e matar meus filhos. Ele esperava isso. Daqui a pouquinho vão roubar meus animais aqui, meu gado. Claro que não, ele estava vivendo a vida normal, porque a provação não é agendada. A provação não é aquele negócio que você agenda. Hoje eu tenho provação, mas não tenho. E cá entre nós, desculpe, mas todo dia tem provações. E as provações, elas são, repito, fora do nosso controle. E tem mais um detalhe aqui das provações. As provações, elas podem e normalmente vão aumentando gradativamente. É como mais ou menos uma avaliação na escola. Quem estuda ou estudou sabe disso, que você não entra numa escola, na educação infantil, aprendendo teorias de física. Imagina, chega lá uma criança de 4 anos, 5 anos, vamos agora falar sobre Pitágoras, para você, anote aí, vamos fazer com equação, vamos falar sobre Kant, vamos falar para você agora sobre Sócrates e Aristóteles. A criança fica, agora vamos fazer uma prova aí, fale o pensamento de Sócrates, 4 anos, ela vai pegar o lápis, vai ficar riscando, né? Mas como é a prova dela? Você dessa prova deve lembrar. Ligue os desenhos. Aí tem de um lado assim uma cruz, uma casinha, uma estrela. Aí você lá. Tia, acabei. E você era tão besta que chegava em casa e falava, pai, acertei tudo. Aí o pai olha para a sua prova, uma estrelinha ligada com a estrelinha, casinha com a casinha, meu Deus, mas minha filha, meu filho é por demais inteligente. É verdade, para a idade a prova não tem que ser essa, mas o tempo passa, irmão. Vem aí o Fundamental 1, vem aí o Fundamental 2, as provações vão aumentando, aí você entra na história do Brasil que ninguém entende nada. 500, não sei o que, aí vem os senhores feudais, aí você, meu Deus, o que é isso? Burguesia, gente, estou ficando maluco. Aí quando você chega lá no ensino médio, olha, você vai ter filosofia, pelo amor de Deus, o que é isso? Arte de pensar, meu Deus, pensar o quê? E essas coisas vão aumentando, e você não faz a prova, porque as provas elas são gradativas, conforme a nossa faixa etária, conforme o nosso conhecimento. As provações da vida também são assim, são gradativas. Se você passou pela prova da educação infantil, deixa eu te dar uma boa notícia, você vai passar pela aprovação do ensino médio. Só tem uma diferença. É que na escola secular, na escola normal, como você preferir, você pode ficar repetindo de ano. Ou quem sabe se transferir de uma escola. Sabe de uma coisa? A culpada aqui é a escola. É a escola que não está me ensinando bem, o cara é uma anta. É um tapado. Não, mas a escola não está me ensinando bem, não sei o que, eu vou para outra escola, porque lá que funciona. Bom, na nossa vida secular há essa possibilidade. Agora, na provação, na nossa vida espiritual, nós não podemos mudar de classe. Nós só saímos de lá quando somos aprovados. Não tem jeito de você arguir, questionar lá com a direção da escola, com o reitor da faculdade, não tem jeito, você vai ficar lá até ser aprovado naquela matéria. A aprovação ela é gradativa. Então, se você um dia foi provado perdendo uma bicicleta, se prepare que um dia você vai ser provado perdendo um carro. Eu estou dando um exemplo, por favor. Não sai daqui correndo fazer seguro, não. Eu estou dizendo para você como as coisas são gradativas. Se você foi provado um dia porque lhe faltou a carne no seu prato, saiba que um dia você será provado porque faltará o ovo no seu prato. E outro dia faltará comida no seu prato.
Mas por que essas provações vêm, pastor? Porque elas estão provando a nossa, não sinceridade, mas a nossa veracidade de crente. E essas provações, ela tem fontes diferentes. Primeira provação, Deus. É Deus que nos prova. Não, pastor, não, agora não. Deus só quer coisa boa. Deus mandou eu fazer isso, fazer aquilo, pular, determinar. Deus vai te provar. Deus fez isso com Abraão, amém? Por favor, pode falar, você não vai receber nenhuma sentença não. Deus não provou Abraão? Provou José? Provou Gideão? Por que não pode provar? Provou Pedro? Por que não pode provar a mim e a você? A provação são medidas purificadoras. Se você está sendo provado, glorifique a Deus, porque Deus está purificando você, fazendo com que você confie somente nele. Aí nós vamos agora falar um pouquinho de tentação e depois nós vamos abordar mais um aspecto aqui do texto. Agora, em outro ponto tem a tentação, que o próprio escritor, o próprio autor fala que Deus não tenta. Você leu aí, não leu? Ninguém fale que Deus tentou, porque Deus não pode tentar. Ele não tenta assim, não vai tentar ninguém. Bom, então já entendemos de uma forma assim muito simples que a tentação não é de origem divina. Está dando para compreender? Deus não vai proporcionar para você lá no seu trabalho uma forma, um dinheiro ilícito, vai botar na sua mesa um envelope com dinheiro ilícito e você vai falar assim: Deus está me provando. Deus não faz isso. Deus não vai botar em você um desejo de se rebelar contra a igreja X ou Y e você falar assim: eu estou com desejo de abrir uma outra igreja porque Deus não faz isso. Deus não tem essa necessidade de tentar. Depois eu vou explicar a você por que não precisa nem tentar. Deus não tenta ninguém. Pastor, misericórdia. Poxa, pastor, eu conheci um jovem aí, pastor, aquele jovem é uma tentação. É mesmo, é uma tentação, mas o que houve? Deus está me tentando. Que é isso, irmão? Olha, pastor, sinceramente, viu, tem uma vizinha, estou orando. Está orando para quê, irmão? Estou orando para saber se é de Deus. Saber se é de Deus. Não, porque Deus está me provando. Vamos entender a tentação. Você sabe por que Deus não pode ser tentado? E por isso não pode tentar? Porque a tentação, se você quiser anotar, você anote, é uma debilidade de caráter. É uma debilidade de santidade. A tentação é a prova concreta e cabal de que o caráter dele ou dela não é instável. A tentação está dentro. A exemplo do que acontece com a provação, que é o oposto, que está fora, a tentação ela começa dentro. Porque é a revelação de você. A tentação não é a revelação do exterior. A tentação não está desculpa usar a expressão de novo, na senhora ou na jovem que está na praia, de biquíni ou de maiô, não importa. A tentação não está nela, a tentação está em você. Porque a tentação é um caráter, a demonstração de um caráter debilitado. Olha, meu irmão, eu estou lá no trabalho, sinceramente, eu tenho que orar a Deus. Vou dar um exemplo aqui.
Alguns anos atrás eu fui abastecer em um posto de gasolina, é claro, né? E um carro, inclusive, para ficar mais óbvio ainda. E quando cheguei no posto de gasolina, aí pedi lá a quantia, não lembro qual foi, o frentista foi lá, abasteceu o carro e depois veio pegar o dinheiro, eu dei o dinheiro a ele e falei assim, por favor, me dê a nota. Aí ele voltou e falou assim, qual o valor? Eu falei, do valor que eu abasteci. Aí falou, tá bom, é porque tem um pastor que vem aqui, ele abastece 50, pede nota de 100. Aí eu olhei para ele assim, eu pensei que o senhor também fosse fazer isso. Eu não me senti tentado. Por que eu não me senti tentado? Porque a minha moralidade nesse aspecto está firme. Agora, se o meu caráter fosse débil, o que eu ia fazer? O pastor fez isso? Porque tem crente que para pecar usa os outros, né? Não, porque o outro também fez, porque o outro pastor faz. Esse elefante não tem problema não. Põe de 150 para mim. E ainda ia chegar na igreja e falei, irmão, recebi uma bênção. Milagre aconteceu da multiplicação. É quando o caráter é débil. É quando a santidade está quebrada. Quando a pessoa, sabe, na sua vida de santidade, não há um alinhamento, não há uma conexão com Deus de verdade, a pessoa não entende o valor da santidade, ele é tentado por tudo, até por drogas, e nunca usou. Mas como a santidade está quebrada, como a moral e a integridade não é firme, estamos baseados aí. Aí chega em casa, pai, fui tentado, pai, por que, minha filha, pelo amor de Deus, fala, me ofereceram baseado, minha filha, meu filho, você nunca fumou, mas como eu fui tentado, cuidado com o teu filho, é sinal que o caráter dele está debilitado, precisa de ajuda. Cuidado quando você fala assim, estou sendo tentado, cuidado com a sua alma está fraca. Você lembra do que o apóstolo fala o seguinte, que o corpo ou a carne, como você preferir, luta contra o espírito. E eu vou dar um exemplo aqui, acredito até que já dei aqui, mas vou dar novamente. Eu gosto desse exemplo para nós entendermos a importância disso. Se temos aqui uma luta, aqui um desafio de UFC, luta livre, nossa, eu tinha que levantar a cabeça. Bom, aí eu vou pegar uma pessoa assim, forte, bem forte, não vou usar ninguém aqui não, a não ser eu mesmo, bem forte, e coloco aqui do lado esquerdo. Aí eu fico do lado direito, essa mosca tribulada aqui, taruga, me ajuda. Aí eu fico aqui do lado direito, aí vem um moço e fala assim, eu imagino de shortinho, uma luva, coisa linda. Aí vem o mediador do combate, sei o nome que dá, o juiz, aí pega o microfone e fala assim, gente, a luta vai começar daqui a 5 minutos. Faça as suas apostas. Você vai apostar no lutador do lado esquerdo, aí o lutador do lado esquerdo, aí você olha assim para o sujeito, vai, isso aí, vai, um murro, o pastor Fernando já era. Ou no pastor Fernando, aí eu lá, fazendo o aquecimento. Sinceramente, quem que você apostaria? Tu está na ceia, tu não inventa moda não. Você não apostaria no grandão? Talvez nem passasse pela sua cabeça que eu tivesse uma arma ali, ou tivesse um poder hipnótico, ou saísse dos meus olhos raios, né? Você nem pensa nisso, mas você olha para o grandão, você volta. Assim mesmo é a nossa luta. A nossa alma, que são as nossas emoções, aí vem a tentação, ela é levada pelo lado mais forte. Se o teu espírito estiver forte, ele leva a sua alma. Mas se a sua carne estiver forte, ela leva a sua alma. Então suas emoções também são contaminadas. Aí o seu olhar é impuro, aí o seu prazer é impuro,
Tudo é impuro, por quê? Porque a carne está muito mais forte, então ela leva a alma junto com ela. E levando a alma, o que acontece com o espírito? Fica debilitado. Então eu queria repetir para você, ele afirmando o seguinte: que a tentação é de origem interna. A tentação está dentro de você. Pastor, e quem é o maior inimigo do homem no que se refere à tentação? Deixa eu escolher aqui uma vítima. Vitor? Vocês sabem qual é o maior inimigo do Vitor? O Vitor. Você sabe qual é o maior inimigo da Sabrina? A Sabrina. O maior inimigo da Jacinta é a Jacinta. O maior inimigo do Fernando é o Fernando, porque a tentação está em mim. Não, pastor, é o diabo, eu tenho que matar nem pisar a cabeça dele. Você tem que cuidar de você. Porque a Bíblia fala o seguinte: resistir ao diabo e ele, o problema é que a gente não resiste. Então, se eu estiver bem, se a minha vida espiritual estiver bem, irmãos, a tentação ela passa longe de mim, porque é uma luta interna. Eu quero dizer para você que a concupiscência, que é o fruto da tentação, ela é mais ou menos assim, para você ter ideia. Ela começa como uma teia de aranha. Você se assusta com uma teia de aranha? Sem aranha, pronto, para melhorar. Você ainda fica atribulado, não que você vê uma teia de aranha na sua casa, passa no seu rosto, mas aquilo impede você andar? Impede você entrar no quarto? Não, então é uma teia de aranha, só que não tirada. Ela vira uma corda de carroça, ela te põe cabresto, você vai para onde ela mandar. Por isso que tem pessoas que não conseguem se libertar de vício na mente, porque não observou quando ainda era uma teia. Foram alimentando, e hoje estão como guiadores de carroça, mas quem diz o destino é aquela tentação, é aquela fraqueza. Eu não sei se contei aqui, me desculpe a repetição se contei, sobre um moço que me procurou em gabinete, algum tempo atrás, falando do seu vício em drogas. Acho que eu contei aqui sim, mas vou repetir. Viciado em drogas, me procurou, falou, contou o drama dele: pastor, a situação é essa, eu tenho saído daqui, eu tenho comprado, eu vou comprar pó, eu estou cheirando cocaína. Contou o drama dele: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Oramos por ele, visitamos, fomos atrás dele algumas vezes. Resultado, Deus libertou o rapaz. Foi Deus que libertou. Passado um tempo, um outro rapaz me procura, aproximadamente a mesma idade, sabendo do testemunho desse rapaz que foi liberto das drogas, me procurou e expôs para mim um problema, um vício. Só que o vício dele não era vício assim de nenhum tipo de droga, não era um vício, não sei se a expressão melhor é essa, mas um vício palpável, físico. O vício dele era mental. E desculpe aqui, eu abri assim claramente o que ele me disse: pastor, eu vou na igreja, no meio do culto, a minha mente é pornográfica. Eu não consigo ver uma pessoa, eu imagino um monte de coisa e tal e tal. Dei para ele alguns conselhos. Entre eles, falei: meu irmão, se você não controla o teu computador, vende. Se você não controla a sua televisão a cabo, desfaz dela. E entre os conselhos, é claro, nenhum pastor deixaria de falar: vamos orar, vamos fazer um propósito de jejum. E oramos por ele. E passamos o mesmo período que eu passei pelo outro menino, passei orando por esse rapaz. Mas exemplo não, ao contrário do outro, ele me procura depois de um tempo: pastor, eu não consigo me libertar, pastor. E por que Deus libertou o outro e não libertou a mim? Aí eu falei: se você lembra de Gênesis, quando Deus fala para Caim e Abel que eles estão naquela luta, e um quer matar o outro, você lembra quem é que queria matar quem? Caim e Abel. Quem tenta matar quem, você lembra?
Acho que está na Bíblia isso, não está? Caim tenta matar Abel e Deus fala assim: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você o quê? Dominar. Por que Deus não arrancou o sentimento de Caim? Por que Deus não libertou Caim? Haja libertação, e Caim foi liberto. Porque a tentação faz parte do caráter corroído do homem. Cabe ao homem dominar. Cabe a você falar: não, Senhor, não vou aceitar isso não, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me libertar. Agora tem uma diferença entre provação e tentação muito grande, e eu queria que você gravasse isso porque a mim falou muito. A provação, ela passa, o período da provação passa, da tentação não. Você sempre será tentado nas suas próprias concupiscências. Sempre. Aquilo que nós chamamos de tendão de Aquiles, aquilo que nós chamamos de ponto fraco, a nossa tentação sempre será naquilo. Se você estiver com seu caráter regular ou firme, com a sua vida em santidade a Deus, regular e firme, você vai suportar. Agora, se você não tiver, você vai cair. Eu estava assistindo um filme, foi ontem à noite, eu acho. Bom, foi um pedaço de um filme que eu estava assistindo, onde um moço chega para o outro e fala assim: olha, nós vamos ter, como se fosse uma arena, uma luta, um desafio, você não vai participar não? Aí o outro personagem fala assim: não, eu não vou participar não. Ele fala: sabe por que não quer lutar? Ficou velho? Aí o outro fala assim: não, eu não gosto de participar de lutas assim, porque quando eu tiver que lutar verdadeiramente, todo mundo vai saber as minhas técnicas. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, é verdade. Às vezes nós mesmos colocamos para fora de uma forma tão simples a nossa fraqueza. Nós mostramos para o nosso adversário a nossa debilidade. Nós mostramos para as pessoas a nossa debilidade. Vou dar um exemplo para vocês, eu estou quase acabando. Falta 55 pontos aqui. Um moço chegou para mim, pastor, e falou assim: pastor, um pastor chegou para mim e falou: pastor Fernando, eu recebi uma proposta maravilhosa. Qual proposta, pastor? De eu dirigir a igreja X. Oh, pastor, olha, sinceramente, é a terceira proposta, aleluia, que eu recebo, para sair daqui e dirigir uma igreja. Terceira. E o senhor? Eu falei: nenhuma. Ah, eu recebi 3 nesse período de tempo. Por que o senhor não recebeu? Eu falei assim: sabe por quê? Que o irmão recebe sempre proposta? Porque todo mundo vê no irmão, é expresso no irmão, que o irmão está insatisfeito onde está. Só recebe proposta quem demonstra que quer proposta. Quando as pessoas começam a sair por aí falando assim: ah, a minha igreja, você quer o quê? Ah, você não está sofrendo? Estou, então vem para a minha. Eu estou aqui, não sei se é 8 meses, 9 meses, não sei. O tempo passa rápido, né, irmão? Eu nunca recebi uma proposta para igreja nenhuma. Mas por quê? Porque eu estou feliz aqui. Agora a pessoa demonstra. Quando eu falo aqui na cidade, né? Não, vem para cá. Até porque nem conheço o pessoal daqui direito. A concupiscência está lá dentro. Vamos dar um exemplo para vocês sobre Jesus. Eu vou finalizar com esse exemplo. Depois vamos terminar no versículo 15. Jesus faz um jejum de 40 dias. O jejum de Jesus, ele era integral ou parcial? Integral, né? Água e comida. Porque hoje tem jejum de Facebook, sabia? Jovens, a partir de hoje estamos em jejum de Facebook. Eu acho uma boa ideia.
A partir de hoje você tem jejum de mídias sociais. Me lembrou um negócio engraçado, deixa eu contar para você. O líder da juventude lá em Caxias me convidou para almoçar. Pastor, eu queria tanto conversar com o senhor, para a gente bater um papo e tal. Sabe que jovem é tudo pastorzão, falei pastorzão, bater um papo. Eu fui. Aí eu falei assim, mas vem cá, o Rafael, onde nós vamos almoçar? Onde o senhor quer almoçar? Ah, irmão, faz isso não. O que o senhor quer almoçar? Eu falei, tá bom, o que eu quiser, o que o senhor quiser. Bom, vamos comer uma carne, um churrasco. Picanha, pastor? Maravilha, vamos embora. Vamos lá, irmão. Ver aquela picanha e tal, toda ceboladazinha. O Elias chega, suspirou. Aí quando ele colocou aquele prato para nós comermos, o Rafael botou a mão na cabeça. Falei, o que foi, Rafael? Pastor, a juventude e eu, nós estamos em jejum de carne. Falei, problema teu. Mas outra coisa, você come como? Só não posso comer carne. É o jejum de carne. Então tem vários tipos de jejum. De carne, de Facebook, de chocolate. Isso é mais para dieta, né, irmão? Esse jejum é mais disfarçado, isso é mais uma dieta. Mas Jesus estava no jejum o quê? Integral. E a Bíblia fala que depois de 40 dias de ter jejuado, ele teve o quê? Fome. Não é óbvio? É óbvio. Por quê? Porque ele estava sendo provado. O que foi tirado dele? O alimento. Aí vem a tentação. Onde que vem a tentação? Em cima da necessidade de Cristo. Primeiro, o pão. E qual foi outra tentação para nós encurtarmos aqui a nossa fala? Jesus se dizia filho de Deus. Quando eu falo se dizia, não estou dizendo que não seja, mas ele pregava, ele era filho de Deus. O que um Deus quer? Fale para mim agora, o que um Deus quer? Se você falar dinheiro, eu vou tacar esse iPad na tua cabeça. O que Deus quer? Adoração. Toda divindade quer adoração. Ah, é isso que você é filho de Deus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A tentação vai naquilo que está lá dentro de nós. O inimigo que é você, ele pode ser vencido sim, se você se firmar pela palavra de Deus. E no versículo 15, Tiago termina dizendo o seguinte, pelo menos termina esse texto, essa parte aí, porque a sociedade bíblica dividiu os temas, e esse tema termina no versículo 15, quando ele fala assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, ela dá luz, ela gera o pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Se você está sendo provado, dê glória a Deus. Se você está sendo tentado, peça misericórdia a Deus. Se você está sendo provado, adore o Senhor e fale, Senhor, eu vou passar essa provação, porque nem só de pão viverá o homem. Eu vou passar essa provação porque eu sei andar de carro, mas também sei andar de bicicleta, sei andar de moto, sei andar a pé. Eu vou vencer. Agora, se você está sendo tentado, estenda a sua mão e fala, Senhor, me ajuda, me socorre, porque o meu eu está tentando acabar com a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus nos dê graça para vencermos, superarmos as provações e vencermos as tentações.